Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Inácio Alves, eu sou policial civil e o motivo desse vídeo se dá porque depois de ver essas manifestações ocorridas aí em vários locais do mundo, eu resolvi dar aqui o meu posicionamento. Estou falando das manifestações em decorrência da luta pelo racismo que se aflorou mais aí após a morte daquele cidadão lá nos Estados Unidos durante uma abordagem que o policial se excedeu e o rapaz veio a óbito. Pois bem, pessoal, antes de tudo eu quero dizer que eu acho que essa é uma discussão cabível, pertinente, e que a luta por esses direitos, elas sim devem ocorrer, certo? Sei que existe racismo na sociedade, na polícia, em todos os locais existe pessoas racistas, não é uma instituição racista. E é exatamente essa crítica que eu gostaria de fazer a respeito da forma como algumas pessoas têm se manifestado, de alguns grupos, e às vezes até a imprensa, que é quando tenta nos vender a ideia de que a polícia é uma instituição racista, como se fosse composta por pessoas racistas. Parece até que foi uma instituição composta, assim, eu vou lá naquele local que só tem racista e vou trazer para cá. Quando na verdade não é. A instituição polícia é composta por homens e mulheres, negros, brancos, pessoas de todo jeito que você possa imaginar, que não são racistas. Existe sim pessoas racistas, porque ainda, infelizmente, na sociedade, existem pessoas racistas. E elas estão em todo canto, inclusive na polícia. Nós temos que combater esse tipo de pessoa. Assim como em qualquer local. Na saúde, na educação, no convívio social. Porque talvez a gente tenha essa falsa ideia de que é só na polícia que tem esse tipo de comportamento. Eu acredito, isso é uma teoria minha, que por uma questão estrutural, que o policial em si não tem culpa, é uma questão de governo, eu vou tentar depois falar sobre isso, e também porque o policial, às vezes, trabalha numa situação de extremo estresse, de medo, de nervosismo, ali que os nervos estão à flor da pele, e que essas pessoas que têm essa predisposição racista, durante essas ações, essa sua característica pessoal acaba se aflorando mais, e as consequências dessa sua ação acabam sendo muito mais graves, porque o policial tem ali o uso da força, né? E ali ele só é simplesmente um termômetro de como as pessoas lá na sociedade ainda são. Mas o racismo existe em todo canto. E aí, no meio policial, se torna um pouco mais grave do que simplesmente aquele cara lá na loja que fica te olhando porque você é negra, achando que você vai furtar, do que aquela pessoa que, por exemplo, quando você entra no restaurante e não te atende tão bem, daquela pessoa que não quer se relacionar com você porque você é negra. Mas isso existe. Então, assim, eu considero extremamente injusta a forma preconceituosa com que parte desses grupos tenta rotular a polícia. Alguns pregam até o fim da polícia. Mas, poxa, cara, onde é que está a inteligência? Ou é mau caráter? Como é que você vai pregar o fim da polícia se quem é a garantidora desses direitos? Eu, como policial que sou, eu me considero um garantidor desses direitos. E quando você se sente prejudicado, que tem os seus direitos feridos, aqui você recorre. Então, o que nós precisamos? Bem, vamos rever a forma de fazer segurança, vamos ter mais cuidado com esse tipo de pessoas, vamos tentar retirar elas da instituição. Quando houver, vamos tratar de casos específicos, isolado daquele policial e não da instituição. Porque quando você fala em instituição, você não pode atacar o homem que está na instituição. Porque o policial, nem mesmo a instituição polícia, tem esse poder de gerenciar políticas de segurança, estratégias de segurança. Porque isso é uma coisa de governo. Quem decide como vai ter suas polícias, como aparelhar suas polícias, como formar suas polícias, que tipo de polícia ela quer ter, são os nossos governantes. E o policial, ele vai trabalhar obedecendo, seguindo a política, a estratégia de segurança de governo, obedecendo, cumprindo as leis que são criadas por os nossos representantes lá no Congresso, pelas pessoas que nós elegemos. E o policial tem que fazer isso sem questionar, ele simplesmente tem que cumprir. Você está entendendo? Então, quando a gente quer fazer uma crítica, a gente faz a quem pode mudar. A gente quer atacar, a gente ataca quem pode mudar. Porque quando você cria um discurso racista, preconceituoso, no caso, contra uma instituição, despertando o ódio de pessoas contra uma instituição, aí você vê cenas em que as pessoas estão arremessando pedras em policiais, coquetel molotov. Eu cheguei a ver cena de pessoas que atiraram fogo no policial. Meu Deus, é assim que a gente luta por direitos? Retirando outros direitos, você não sabe qual é a realidade daquela pessoa que está dentro daquela farda. Ele é um garantidor dos seus direitos, ele precisa ser fortalecido, porque quando você tem seus direitos feridos, a quem você recorre? São a essas pessoas, você não tem outra pessoa a te recorrer para defender seus direitos. Então, assim, vamos tratar de casos específicos, não de instituição, não de rotular todas as pessoas. Porque como é errado uma pessoa olhar para um negro e presumir que ele é um ser inferior, ou que ele é um criminoso nato só pela cor,
E quando você olha para uma pessoa que é um policial, só porque ele é policial você já acha que ele é racista, que ele é corrupto? Você está tendo o mesmo tipo de visão, só que um olha de um lado, o outro olha do outro. E isso gera uma guerra. E a gente não está analisando quem está nos colocando nessa guerra. Porque nessa guerra, por exemplo, trazendo aqui para o Brasil, que morrem negros, pobres, também morrem policiais. Você fala, fulano de tal foi morto porque era negro. Cara, todos os dias morre gente só porque é policial, porque estava cumprindo o seu dever, porque foi colocado numa guerra injusta que ele não pode questionar, ele simplesmente tem que subir o morro. Tem um mandado de prisão para cumprir no morro, determinado lá pelo juiz, ele tem que ir. E agora até, aproveitando aqui para parafrasear, o ministro lá proibiu de haver operações em morro. Sim, e o bandido que está lá no morro? No morro não tem bandido? E quando sair um mandado de prisão para o traficante que está lá em cima, para o cara que matou a esposa, quem é que vai cumprir? Como é que o policial pode cumprir? Como é que ele pode prender aquela pessoa lá sem subir no morro? E me explique como é que ele vai subir no morro, recebida a bala, e vai entrar como? Acho que ele vai ter que atirar contra. E aí, infelizmente, morrem mais negros nesse conflito, porque a política de segurança pública, que só investe quase que exclusivamente em polícia ostensiva, polícia de rua, que é sim necessário, mas não consegue chegar em toda a categoria de bandido, porque os bandidos é como uma pirâmide. Existe aquele grandão lá no topo, que ninguém nem presume que ele é bandido, e aí vai descendo. Aí lá embaixo tá só a ralé. Aquele bandido frágil, aquele bandido vulnerável, usuário de drogas, aviãozinho, o cara que bate carteira, o cara que fica ali na boca de fumo, até o cara que usa o fuzil. É um pobre coitado. Esse é mais vulnerável. Esse é mais fácil da polícia chegar até ele, com essa política de segurança. Entenda que o policial, ele não tem poder de mudar isso, ele só cumpre as leis. Com essa estratégia de segurança de governo, esse policial só consegue confrontar com um bandidinho da ralé. Você está entendendo? Que aí causa aquela sensação de secar gelo. Infelizmente, nesse nível mais baixo ali da pirâmide, são aqueles mais pobres que estão ali. E por uma questão histórica, infelizmente, há naquela categoria mais negros. Porque a gente sabe que existem, por conta da escravidão, então ainda existem nas pessoas com uma renda inferior mais negros. E aí o policial, por ser colocado naquela situação de ter que enfrentar aquilo todo dia, e só se deparar com aquele tipo, com aquela categoria às vezes, de criminosos, ele passa também erroneamente, por conta da rotina, a entender que bandido tem cara, né? É sempre aquele cara ali com aquele jeitinho de usuário de droga e tal. E aí o policial acaba tendo esse conceito prévio, não vou dizer preconceituoso, de que aquela pessoa ali é o cliente dele, é sempre aquele bandido. Quando na verdade a gente sabe que não é, né? Que o bandido grande, aquele cara lá que vai subindo pro topo da pirâmide, ele não tem cor, ele é branco, ele é preto, ele é amarelo, ele é homem, ele é mulher, pode ser qualquer um, pode ser inclusive o político que nós elegemos, né? Você vai saber que pode ser? Pode ser que alguém está financiando a campanha dele. Pode ser, às vezes, o comerciante, aquele cara que você nem desconfia, mas que tem aquele estabelecimento ali só para lavagem de dinheiro. Então, assim, eu acho que os nossos governantes, para diminuir esse problema, eles devem investir, por exemplo, em polícia, em inteligência, em investigação, em tecnologia. Para quê? Para que os grandes criminosos sejam presos. Prendendo os grandes, aqueles fraquinhos lá, que é o usuário de droga, eles praticamente não vão existir, porque eles dependem dessa estrutura que vem até eles. Mas aí os nossos políticos não querem. Eles querem, sabe o quê? Que você continue acreditando que tudo está assim, porque a polícia é assim, assado, é assim, assado. E que você continue arremessando coquetel molotov na polícia. Que você continue criticando a polícia, a instituição policial. Enquanto isso, eles continuam lá com os desmandos. Então critica quem pode mudar. Porque eu tenho certeza que se você for lá na escola do seu filho, que se você chegar na escola e verificar que a escola está mal cuidada, que está faltando merenda, que está faltando material didático, eu tenho certeza que se você é inteligente e de bom caráter, você não vai criticar o diretor e nem o professor, que infelizmente são vítimas de um sistema também, assim como o teu aluno é, como o teu filho é. Ele é obrigado a trabalhar com aquela condição que é dada. Eu tenho certeza que se você é inteligente e de boa índole, quando você chega no hospital e verifica pessoas ali morrendo nos corredores, o hospital não tem material de EPI, não tem medicamento, eu tenho certeza que você não vai criticar o médico que está trabalhando ali sob estresse também, às vezes acaba até sendo abusado com a senhora, porque já não suporta mais aquele ambiente, porque você sabe que o médico não é ele que compra aqueles equipamentos, ele é uma vítima, da mesma forma é o policial também é vítima, não está morrendo só negro e pobre, está morrendo policial todos os dias, se bem que para muitos é só um número. Aqui no meu estado, esse ano mesmo, está recorde de morte de policiais. Não é só o negro pobre que está morrendo, que é vítima de preconceito, o policial está morrendo porque o policial está sendo colocado numa guerra injusta.
É como se o policial contra eles e eles contra os policiais. Aí os dois estão morrendo. Quantas notícias você não já ouviu? Todo dia você ouve. Policial foi morto em conflito. Policial foi morto só porque foi identificado como policial. É muito grave o que acontece com as polícias também. Então, assim, lute para salvar todos, para mudar. Seja mais inteligente na hora de escolher seu voto, seja mais inteligente na hora de questionar, seja mais inteligente na hora de reivindicar. Cobre quem pode fazer, cobre de quem provavelmente está desviando o dinheiro da educação, da saúde, da segurança, cobre de quem está te colocando nessa situação, de quem está colocando os policiais nessa situação, porque a própria polícia, o próprio policial precisa desse apoio da sociedade para poder fazer o seu serviço com eficiência, para poder garantir a tua segurança, para que você seja menos vítima desse sistema que é muito cruel. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Desculpe aí se estendi muito, se fui ofensivo.